Uma alegria podermos ter esse encontro mais uma vez. Uma alegria ver a dona Ordília aqui no nosso meio. Fiquei sabendo que ela esteve aqui em março, eu estava de férias, não a vi. Mas vê-la aqui é uma alegria muito grande. A dona Ordília é um dos motivos pelo qual a gente ainda mantém o culto online. Porque ela assiste todo domingo. Então nós fazemos questão de alcançar essas pessoas que têm tido limitação, alguma dificuldade de estar aqui todo domingo. Mas vê-la aqui de vez em quando é uma grande alegria, uma inspiração, dona Ordília. Uma inspiração. Né? Apesar da limitação, ela falou que quer tentar vir aqui pelo menos uma vez por mês. Né? Quem dera esse fosse o desejo de todos, de muitos outros. Né? Eu não tive tempo de falar com o Francisco, mas chegou para mim aqui um pedido de oração. Nós vamos interceder agora pelo Henrique, filho do Lucas, irmão nosso, que está ali atrás. O Henrique, se eu não me engano, vai passar por uma cirurgia. E nós vamos interceder pela vida dele agora. Peço que você feche seus olhos. Vamos orar pela vida do nosso irmão e da sua família. Pai, mais uma vez diante do Senhor, aqui reunido como teu povo, Pai, nós queremos agradecer pelo teu auxílio, as bênçãos, a tua mão poderosa que tem acompanhado as nossas vidas, Pai. E nós pedimos que a tua boa mão seja com o Lucas, com o Henrique, nesse tempo de cirurgia, de luta em favor da saúde, que o Senhor abençoe, Pai, esse procedimento, médicos, enfermeiros, todos envolvidos, Pai, a recuperação, para que abençoe a vida do Henrique, Pai, para que ministre a cura na vida dele, através, Senhor Deus, dessa cirurgia, Pai. Põe a tua mão, toma a frente, toma o Henrique nas tuas mãos, Senhor Deus, e o abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos a um texto da palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês 2 Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Antes de ler, eu quero fazer uma oração, mais uma oração, e eu quero que você feche os teus olhos e ore junto comigo. Eu vou falar e você repete comigo, por favor. Vamos orar. Senhor, põe fogo no meu coração. Senhor, põe fogo no meu coração. Senhor, põe fogo no meu coração. Amém. Leio com você a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e o outro lado, e Eliseu passou. Amém. Nós estamos ao longo de 2024 buscando na palavra de Deus auxílio para servir a Deus melhor. Qual que é o nosso tema? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós estamos buscando esse auxílio na palavra para aprofundar o nosso serviço a Deus. E eu queria compartilhar hoje com você mais uma palavra para trazer essa intensidade no serviço a Deus, intensidade
na vida com Deus. E eu queria compartilhar com vocês um conceito bíblico muito importante. Pessoas são fundamentais no nosso crescimento espiritual. Você sabia disso? Geralmente, nós entendemos que o crescimento espiritual ele depende da leitura da Bíblia e da oração. E de fato depende. Sem leitura da Bíblia, sem vida de oração, não há crescimento espiritual. Não há. Mas tem alguma coisa a mais, além da leitura da Bíblia e a oração. E eu tenho entendido que a Bíblia deixa claro que as pessoas são muito importantes no nosso crescimento espiritual. E eu queria compartilhar com você hoje, de maneira breve e objetiva, 2 pessoas muito importantes no teu crescimento espiritual. A primeira é o Eliseu. Perdão, o primeiro é o Elias. E a segunda é o Eliseu. E deixa eu te perguntar, você tem um Elias na tua vida? Ô pastor, do que você está falando? Viajei. Vamos entender? Nós temos aqui o relato de quando Elias foi levado ao céu e Eliseu assumiu o ministério que era de Elias. Quem era Elias? Elias foi provavelmente o primeiro e maior profeta da história de Israel. Elias atuou num tempo de muita dificuldade. O rei mais temido, o rei mais cruel, o rei que a gente pode dizer que foi o que mais se afastou de Deus, foi o que viveu na época de Elias. E Elias teve que atuar em nome de Deus, diante desse rei corrupto, diante desse rei maligno, diante desse rei que foi usado como instrumento nas mãos do diabo. Elias teve que atuar em nome de Deus, representando a palavra de Deus, chamando a atenção desse rei, chamando a atenção do povo de Deus num tempo de tanta dificuldade. E Elias atuou com muita ousadia. Mas aqui nós temos o relato quando Elias deixa o seu ministério, ou é deixado, né, porque ele é levado embora, e Eliseu assume o seu ministério. E Elias ocupou um papel muito importante na vida do Eliseu. E é para isso que eu queria chamar a sua atenção. Elias ministrava na vida de Eliseu. Eliseu foi ministrado por Elias. Eliseu pôde assumir o que Elias fazia porque aprendeu, porque viu fazendo, porque conviveu, porque recebeu instrução, recebeu orientação, recebeu exemplo, recebeu incentivo. Eliseu tinha um Elias na sua vida. Alguém para ministrar o seu coração. Alguém para trazer a palavra de Deus. Alguém para compartilhar uma experiência boa ou uma experiência difícil. Elias ministrava o coração de Eliseu. Elias ensinou a palavra de Deus, ensinou a espiritualidade, ensinou provavelmente Eliseu a falar com Deus, a ter contato, intimidade, comunhão, buscá-lo em todo tempo. Ensinou Eliseu a andar com Deus, ensinou Eliseu a obedecer a Deus, ensinou Eliseu a enfrentar autoridades em nome de Deus, ensinou Eliseu a como lidar com o ser humano cabeça dura. Elias ministrava o coração de Eliseu. E este importante relato, meus irmãos, da palavra, nos relembra esse conceito bíblico de que os servos de Deus sempre eram ministrados por alguém, sempre tinham companhia. Sempre tinham alguém para trazer uma palavra. Ou para chamar atenção, ou para dar um incentivo. E eu queria perguntar para você hoje, você tem um Elias na tua vida? Você tem alguém que você pode olhar e falar, essa pessoa é uma referência espiritual para mim. Essa pessoa eu confio, ela ministra o meu coração.
essa pessoa eu posso procurá-la, abrir o meu coração, confessar pecados, reconhecer erros, admitir uma culpa. Você tem essa pessoa que ministra o teu coração? Ah, pastor, para mim é o senhor. Pode ser, o pastor pode ocupar esse lugar, mas eu diria uma coisa muito importante, que não seja só o pastor. Você precisa ter alguém da tua família, do convívio da igreja, alguém de confiança, um amigo, um irmão, uma irmã, alguém, pai, mãe, tio, avô, alguém que seja referência espiritual na tua vida, que ministre o teu coração. Alguém para quem você vai prestar contas. Você tem essa pessoa? Você tem o Elias na tua vida? Pois se não tem, eu queria incentivar você. Tenha. Procure. Cultive. Ah, pastor, mudei de cidade, minha referência espiritual ficou lá em outra cidade. Faz uma chamada de vídeo. Cultiva com essa pessoa. Relacionamento. Não perca. Teve a oportunidade de uma nova referência espiritual, excelente, cultiva, vai na casa dela, chama, ora. Meus irmãos, nós precisamos de uma referência espiritual. Eliseu tinha Elias. Moisés tinha Arão. Apesar da gente achar que era o Moisés que ministrava o Arão, mas em vários relatos a gente vê o Arão ministrando a vida do Moisés. Depois nós vemos o Moisés ministrando Josué. No Novo Testamento, nós vemos Paulo sendo ministrado por Barnabé, primeiro por Ananias, depois Barnabé ministrou a vida de Paulo, depois Paulo ministrou Silas, Timóteo, Tito, Filemão e muitos outros. Meus irmãos, os servos de Deus foram ministrados, tinham referência espiritual, tinham alguém para correr, para contar alguma coisa, para orar junto, para chorar junto. Nós precisamos. Você tem essa pessoa? Se não tem, tenha. Procure. Cultive. Quem é o teu Elias? Quem ministra a palavra de Deus sobre a tua vida? Quem exerce autoridade espiritual sobre você? Cultive um Elias na tua vida. Essa é a primeira lição que eu queria compartilhar com você hoje. Para que eu e você possamos desenvolver a nossa espiritualidade. Vamos voltar algumas páginas da Bíblia aí, lá em 1 Reis, capítulo 19, e eu vou compartilhar a segunda e última lição com você. Nós vamos relembrar a história do capítulo 19 de 1 Reis. Lembramos lá quando Elias foi levado ao céu e Eliseu então passou a ministrar como profeta diante de Deus. E Eliseu era ministrado por Elias. Agora eu queria mostrar uma outra perspectiva importante para você. 1 Reis 19, versículo 1 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. O Acabe é o pior rei que eu falei para você, viu? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse:
Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. A quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Até aqui. Amém. Meus irmãos, então um relato um pouquinho anterior àquele primeiro. Lá o Elias está sendo levado às alturas de uma maneira sobrenatural, grandiosa, marcante, única. Temos ali um relato de uma trasladação. Nós sabemos só de duas, que a Bíblia nos conta. E aqui, então, nós temos provavelmente o momento mais tenso, mais difícil do ministério de Elias. Nós temos o relato de Elias na pior fase da sua vida. Elias estava em depressão. Ô pastor, servo de Deus em depressão, como é que funciona isso? Pois é, servo de Deus pode ter depressão. É possível. Somos humanos, limitados. E nós vemos aqui que Eliseu está sofrendo uma grande perseguição. Notaram aí no começo? Que Acabe contou para Jezabel o que Elias fez com os profetas dos deuses pagãos. Jezabel ficou irada, mandou matar Elias, colocou lá procura-se, para tentar achar o Elias, encontrá-lo. Elias estava sendo perseguido, correndo risco de vida. Só restou para ele fugir. E ele o faz, ele foge. Elias enfrenta solidão. Não sei se vocês perceberam, mas Elias saiu pelo deserto errante, achou um zimbro, sentou debaixo do zimbro, pediu a morte. E uma das coisas que ele fala para Deus, quando Deus chega e pergunta para ele: o que está acontecendo, menino? Conta para mim. Elias fala: eu fiquei só. Ele está experimentando a solidão. Perseguição, solidão. E ele está tendo a sensação que grande parte das pessoas que enfrentam a depressão tem, que não há mais motivo para viver. Ele pede a morte para si. Como que Deus lida com a depressão de Elias? Eu queria compartilhar isso brevemente com você e, ao final, tirar a nossa segunda lição de hoje. Como que Deus lida com a depressão? É um problema, parece que tão comum hoje, não é? Deus tem métodos para lidar com a depressão de Elias. Eu acredito que isso pode abençoar a nossa vida também, se for o caso, alguém enfrentando alguma angústia, frustração, depressão profunda, enfim. Ou então, sabendo disso,
ministrar isso para a vida de alguém, quem sabe? Como que Deus lida então com a depressão de Elias? Vamos dar uma olhadinha aí. Primeira coisa que Deus faz, quando Elias chega no deserto, deita no zimbro lá, né? Debaixo do zimbro, pede a morte, dorme e aí depois acorda. Chega no versículo 6, olha o que Deus faz. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a... O que Deus faz para ajudar Elias na hora da depressão? Boa alimentação e soninho. Dormir. Geralmente quem tem depressão dorme mal, tem insônia, não é? Não quer comer. Deus incentiva Elias a comer. Come. Então Deus ajuda Eliseu primeiro fisicamente a se curar, se fortalecer fisicamente, comendo, fazendo uma boa refeição, valorizando o sono, dormindo bem, para ter forças. A caminhada era longa, o anjo diz isso para ele. Escuta, se você ficar para baixo, frustrado, só olhando o problema, você não vai chegar lá. A caminhada é longa. Geralmente quem está com depressão, meus irmãos, perde essa noção de que ainda tem muito por caminhar, de que ainda tem muita estrada para ser percorrida. E Deus vem e dá uma boa refeição e bota ele para dormir. Sonoterapia. Deus faz com Elias, para o fortalecimento físico. O que mais que Deus faz? Deus cuida da emoção, saúde emocional de Elias. Quando chega ali no versículo 9, Deus diz o final do versículo 9, e o Senhor lhe disse, que fazes aqui, Elias? Chega ali no versículo 13, Deus fala de novo, que fazes aqui, Elias? O que é isso? Deus dando atenção para o profeta, Deus chamando o profeta e falando, olha, vamos lá, me conta o que se passa. Fala do teu problema. Põe para fora. Conversa comigo. Para tratar a emoção. Para fazer o Elias colocar para fora. Tirar um pouco o peso. Falar sobre o problema. Deus dá atenção para ele. Para trazer cura emocional. E Elias fala. E é sempre a mesma queixa. Vocês notaram? No versículo 10 ele responde, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Chega no versículo 14, ele responde, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos. É a mesma queixa, mas Deus está deixando ele falar. Pode repetir, não tem problema. Põe para fora. Para trazer a cura emocional. Primeiro, a cura física, o restabelecimento da saúde física. Agora, o restabelecimento da saúde emocional. Deixando Elias falar sobre o problema. Deus trata assim. Mas Deus também traz uma cura espiritual. O que Deus faz para curar Elias espiritualmente? Isso me chamou a atenção, meus irmãos. Eu queria que você levasse isso para casa. Levasse isso para casa. Nós enfrentamos, às vezes, angústia profunda, pode ser que depressão também. E muitas coisas hoje, eu acredito que talvez até um pouco mais que na época do Elias, fazem a gente ter depressão. A gente vive num mundo ansioso demais, não é? É uma correria, uma pressa. Nós tivemos um problema com o nosso carro, precisamos mandar arrumar. Fomos lá, a seguradora nos deu um carro. Meus irmãos, vocês já viram um carro ansioso? Pois vocês acreditam que a seguradora me deu um carro ansioso? Um carro com pressa. Um carro acelerado. É uma coisa, se você não está com pressa, você entra dentro daquele carro, você fica com pressa. Você está descendo o morro, você põe segunda, o carro urra, você tem que pôr terceira, ele continua urrando, você tem que pôr quarta, você tem que descer o morro de quarta. Gente, que carro apressado que é esse? Carro ansioso demais. Verdade, o Mob, alguém já andou, imagina eu, meus irmãos, andando no Mob,
É pouco carro, meus irmãos, é pouco carro. E eu não fui fazer uma visita de Mob, ainda levei o pastor Walter ainda. Nós dois dentro do Mob. Eu lembrei daquela piada do Fusca, né? O elefante no Fusca. Nós dois entramos dentro do Mob. Pequenininho demais. E um carro acelerado, ansioso. Eu falei, gente, até o carro é ansioso. Verdade. E a gente vive num mundo ansioso. A Adriana estranhou até para dirigir o carro. Ela falou, gente, a primeira marcha não existe. Você põe, você pisa assim, já quer a segunda. Já quer a terceira. É um carro ansioso. Uma experiência curiosa. Entregamos, quarta-feira, entregamos o carro ansioso lá. E aí o Luciano fez a gentileza de emprestar um carro tranquilo, marcha comprida, motor forte. Foi bem diferente. Mas nós vivemos, meus irmãos, num mundo de muita ansiedade. A ansiedade tem gerado sofrimento. A ansiedade tem levado as pessoas à angústia e à depressão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão tendo dificuldade de lidar com frustração, com dor, com luto, com sofrimento. E muitas pessoas estão vivendo a angústia, a depressão, por dificuldade de lidar com isso. Talvez no mundo mais acelerado hoje do que na época do Elias, eu acredito que o número de pessoas em depressão é maior. É maior. E nós precisamos aprender a lidar com isso, cuidando da saúde física, emocional e agora espiritual que eu compartilho com você. O que Deus fez com Elias para vencer a depressão? Está ali no versículo 15 e 16. Elias terminou de fazer ali mais uma vez o relato que ele fez, né, do seu problema. Chega no versículo 15, Deus fala assim: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Volta para trás o caminho que você fez. E, em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. 16. A Jeú, filho de Nício, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que Deus está fazendo com Elias? Está dando para ele o quê? Serviço. Está botando ele para trabalhar. Ungir o rei era trabalho do profeta. Ele tinha que fazer, estava sem rei, precisava de rei lá, mandou fazer. Mas o que me chama a atenção aqui é Deus falando para ele, olha, você vai, versículo 16, finalzinho, você vai atrás de Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás ele profeta em teu lugar. Eliseu tinha um Elias, não tinha? Acabamos de concluir, nós precisamos ter um Elias na nossa vida. Agora, o que Deus está dando para Elias? Um Eliseu. E aí eu queria perguntar para você, você tem um Eliseu na tua vida? Elias estava mal. Deus botou ele para trabalhar. E uma das coisas, provavelmente a mais importante, a que mais ajudou Elias a vencer a depressão, a se colocar de novo no caminho do Senhor, animado, foi ter alguém para ministrar a palavra de Deus. Ter alguém para ensinar o caminho do Senhor. Ter alguém para compartilhar a vida com Deus. Se Eliseu tinha um Elias ministrando o seu coração, Deus veio e deu para Elias um Eliseu para ele ministrar o coração. Para que na nossa vida, meus irmãos, haja crescimento espiritual, nós precisamos que alguém ministre o nosso coração. Mas nós precisamos entender que Deus vai colocar pessoas na nossa vida para a gente ministrar. Quem é o teu Eliseu? Você está nesse momento ministrando o coração de alguém? Ah, pastor, lá em casa, filho é um desafio. Estou ministrando meus filhos. É um desafio. Mas não é só esse. E depois? Filho cresceu, foi embora. E aí? Quem que Deus está colocando no teu caminho para você ministrar o coração dessa pessoa? Deus colocou Eliseu na vida de Elias. Isso foi importante para resgatar Elias do fundo do poço, tirá-lo da depressão, dar serviço. E aqui eu queria compartilhar com você o que eu achei de mais maravilhoso, meus irmãos, quando eu estava estudando essa mensagem, preparando para compartilhar com vocês.
Servir a Deus cura. Servir a Deus liberta a alma. Servir a Deus manda embora a angústia. Servir a Deus traz motivações eternas para nós. Faz a gente parar de olhar só para esse mundo e a gente se importar com outros corações que talvez não conheçam a Deus. Guarde isso no teu coração. Servir a Deus cura. Quando nos dispomos para servir a Deus, para ministrar a outros corações, isso cura a nossa alma. Isso levanta a gente do desânimo. Isso acende o fogo em nós. Por isso eu pergunto de novo, você tem um Eliseu na tua vida? Alguém que você está ministrando o coração? Se não tem, converse com Deus. Senhor, quem eu posso ministrar o coração? Quem está precisando? Quem está sedento? Quem está carente? Por dois motivos. Primeiro, porque é a obra de Deus. É assim que Deus quer alcançar o mundo. Pessoas ministrando pessoas. Quem conhece a Deus ministrando quem não conhece. Então não adianta você ligar para mim, pastor, vem aqui visitar o meu vizinho, que ele está precisando se converter. Eu não vou. Se eu ficar sabendo que você ainda não foi lá. Se você falar assim para mim, pastor, eu já fui, e o negócio lá está complicado, vem, vamos junto. Aí nós vamos. Mas eu estou falando isso para mostrar para você que é responsabilidade sua. Se Deus te der a oportunidade de ministrar o coração do teu vizinho, de quem mora no mesmo andar que você. Hoje tem gente que mora em prédio, nem sabe o nome de quem mora no andar de baixo, no andar de cima. Quem Deus está colocando na tua vida para você ministrar o coração? Quem é o teu Eliseu? Nós precisamos, meus irmãos, ter essas duas pessoas na nossa vida. Um Elias e um Eliseu. Ministrou o coração de alguém? Essa pessoa seguiu o caminho com Deus, vai ministrar o outro. E vai ministrar o outro. E assim o Evangelho vai alcançando o mundo. Quem é o teu Eliseu? Foi assim que Deus levantou o profeta. Foi assim que Deus resgatou ele da depressão. Deu cura física, emocional e espiritual. Deu serviço para ele. Falou, está aqui a tua tarefa. É a obra de Deus. Né? Eu falei que esse era o primeiro lado importante disso. O segundo é que nós precisamos passar o bastão para frente. Nós não somos eternos e não somos insubstituíveis. Nós precisamos passar o bastão para frente. Quem vai continuar esse trabalho? É quem a gente ministrar o coração. Elias tinha essa tarefa de passar o bastão para o Eliseu. Para quem você está passando o bastão? Para quem você está compartilhando o Evangelho para que essa pessoa dê sequência a esse trabalho? Quem é o teu Eliseu? Você ministra quem? Feche teus olhos, quero orar com você. Já vai pensando aí. Quem tem ministrado a tua vida, o teu coração? E quem você tem ministrado? Para quem? Você tem investido na vida de alguém? Tem um nome em mente? Se você chegar à conclusão, eu não tenho um Elias, eu não tenho um Eliseu, eu quero que você ore agora, converse com Deus. Senhor, eu preciso de uma referência espiritual na minha vida. Preciso de alguém ministrando no meu coração. Se você também concluiu que não tem um Eliseu, não tem alguém que você está ministrando, converse com Deus. Diga para Deus, Senhor, eu quero ministrar os corações. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor não nos deixa sós. A vida contigo é uma vida de delícias, Pai, mas o Senhor também nos brinda com a presença de outras pessoas. Pessoas que ministram o nosso coração. Pessoas que nos trazem ensinamentos, puxam a nossa orelha de vez em quando. Louvado seja o teu nome por isso, Deus. Por pessoas que se tornam referência espiritual na nossa vida. Se há alguém que no nosso meio que não tem uma referência espiritual, Pai, providencie para essa vida. Essa pessoa se sentir segura, se sentir consolada, ter um ombro amigo,
ter alguém para quem prestar contas, Pai. Mas nós queremos também ministrar corações, compartilhar a Tua palavra com outros. Se não há na nossa vida alguém em quem nós estamos ministrando, Pai, traz esse nome na nossa mente, no nosso coração. Uma família, uma vida, alguém que está precisando ser ministrado, alguém que está precisando ser orientado na Tua palavra, no Teu conhecimento. Nós colocamos a nossa vida à Tua disposição. Nós e a nossa casa queremos Te servir, Pai. Queremos fazer isso com alegria. Queremos ministrar outros corações. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.